Da Prefeitura Municipal. Então nós convidamos, não sei se o secretário da pasta do Procurador Municipal, né? Se vocês quiserem tomar assento aqui na frente onde tem os microfones, nós convidamos vocês que façam assento, até porque toda essa sessão, toda a reunião, ela é gravada. Então convidamos um representante do controle interno, o procurador municipal, o secretário da pasta, a secretária da Fazenda, alguém mais que queira se fazer presente. Secretário Gilmar, pode ficar à vontade. Pessoal, só para ficar encaminhado, as perguntas que vão ser feitas aqui, elas não são a respeito do projeto em si, e sim do projeto de lei que veio para esta casa e da documentação. Porque nós temos várias dúvidas a respeito do projeto de lei, por isso que nós fizemos essa segunda rodada de esclarecimentos. Esperamos ser contemplado com todos, né? Se não for, o procurador da casa já está trabalhando em cima de uma medida cautelar junto ao Tribunal de Contas para que o tribunal dê a sua decisão a respeito desse projeto. Tá? Então, o procurador tem algumas perguntas que ele vai fazer, né? E do executivo, fique bem à vontade, quem souber as perguntas pode se inscrever e responder. E nós vamos começar a escrever os vereadores pela ordem. Eu me inscrevo, tenho apenas 3 questionamentos para fazer de início. Não sei se tem algum outro vereador que gostaria de se inscrever. Vereador Rafael. Vereador Galo, vereador... Tá bem. Tá. Né? O senhor gostaria de fazer as perguntas iniciais ou gostaria... Se eu tiver de início, por favor, tá. Eu vou na sequência questionar as dúvidas. Na última reunião nossa, foi confirmado pelo secretário Gilmar, inclusive eu pedi a degravação, o diretor, não sei se ficou pronta a degravação ainda da última, ainda não. A pergunta foi: qual era a legislação aplicada ao acordo? E nós recebemos a informação pelo secretário da pasta que era a legislação brasileira. Quando nós chega os anexos, diz que a legislação aplicada no acordo é a legislação europeia e subsidiariamente a legislação belga. Eu gostaria de saber se a prefeita municipal, na assinatura do acordo, ela teve ciência que a legislação aplicada não é a brasileira, e sim a legislação europeia e subsidiariamente a legislação belga. Essa é a primeira pergunta. Não sei qual dos senhores pode responder. Presidente, bom dia, doutor Cristiano. Acredito que sim, presidente. Ela examinou o projeto, ela leu todo esse apanhado de documentos. Acredito que sim, que tem a ciência, sim. E não há nada de errado, né? Porque temos
acordos e tratados internacionais que permitem a celebração desses pactos, né? Inclusive, a União Europeia tem vários outros projetos no Brasil similares a esse. Perfeito. Da mesma forma, eu pergunto da cláusula de confidencialidade que tem nesse acordo, tá? Considerando a publicidade prevista na Constituição, as leis de transparência da atividade pública, e se com essa cláusula não há vedação aos poderes externos de fiscalização, como Câmara de Vereadores, Controle Interno, Tribunal de Contas do Estado. A pergunta é a respeito dessa mesma forma, se a prefeita tinha conhecimento da cláusula de confidencialidade. Sim, presidente. Nós discutimos essa cláusula, inclusive, e ela será aditivada. Nós não queríamos perder os prazos do projeto, porque ele é um projeto importante para a cidade, né? Não só para a cidade, mas para o país, só que está sendo aditivado. Isso já foi discutido, já foi informado para eles que o primeiro passo seria enviar o legislativo, que já é uma medida de publicidade, e depois nos demais canais, né? Veículos de comunicação, que seria assim dada toda a publicidade que é necessária dentro da nossa legislação. Perfeito. Doutor, essa que o senhor pode me responder. Nós temos aqui um acordo assinado pela prefeita em 1º de fevereiro. E nós temos um parecer da Procuradoria com data posterior à assinatura do acordo. Os pareceres da Procuradoria, até para orientação da prefeita, eles não têm que ser anterior à assinatura dos acordos? Presidente, esse processo, nós analisamos eles desde o 1º de janeiro, né? Então, eu já havia feito toda a análise dele, tive várias reuniões com a Sandra, a Sandra pode confirmar. Até esse período, a prefeita ela fez a análise dela, fez o julgamento de mérito que ela entendeu, trocamos o estudo do caso, e daí depois, no momento que ela entendeu pertinente, ela enviou e pediu o parecer jurídico ali, né? Mas foi feita toda a análise durante todo o período do... Perfeito, mas o parecer oficial, inclusive o senhor pedindo documentação à Secretaria do Planejamento, foi posterior à assinatura do acordo. O senhor confirma? Eu não vi quando foi feita a assinatura, mas... A assinatura foi feita em 1º de fevereiro. O senhor recorda quando é que o senhor deu os pareceres? Que documentação o senhor solicitou? Não me recordo, foi em abril, eu acho. A data não recordo certo. No momento que ela entendeu pertinente, ela enviou e pediu o parecer... 1º de fevereiro. O senhor recorda quando é que o senhor deu os pareceres? Posso que documentação o senhor solicitou? Sim, por favor. Não me recordo, foi em abril, eu acho. É que a data não recordo certo. Esse acordo veio com essa data já assinado pelo secretário-geral lá. E a prefeita só assinou depois que ela recebeu o parecer. A data ficou com a mesma, porque já era o documento que tinha vindo de lá. Assinado pelo secretário. É comum a prefeita assinar a documentação assim, que venha com alguma data anterior, sem fazer nem observação, apenas assinar? O senhor que é o procurador, que orienta, é comum vir um acordo ainda dessa magnitude e a prefeita assinar em outra data, dizendo que praticamente 2 meses antes isso acontece, é comum, aconteceu, ou foi um caso isolado? Presidente, essa é uma pergunta muito abrangente, né? Eu não tenho como lhe dizer a organização de trabalho da prefeita, né? Mas ela tem toda a cautela possível, isso eu posso lhe garantir. Certo. E confio muito no que a Sandra nos informou agora, no sentido de que realmente se tentou cumprir ao máximo os prazos, mas como é um projeto tão complexo, ele mereceu uma atenção, mereceu um estudo que talvez extrapolasse e não queríamos perdê-lo, né? Então, uma pergunta tão abrangente assim eu não consigo lhe responder. O que eu posso lhe dizer é que a análise meritória sempre é feita pela Procuradoria e a prefeita, entendendo necessário, ela sempre faz a solicitação de parecer prévio. Tá. Eu vou, então, lhe fazer a pergunta de outra forma. Se a prefeita consultasse o senhor para assinar um acordo com a data que está aqui, que foi assinado, qual seria a sua orientação? Analisando o projeto, eu não encontrei irregularidades nele, daria ok para assinatura. O senhor daria ok para assinar com data de 1º de fevereiro?
Eu não vou poder lhe responder uma suposição, porque eu não sei, né? Não, se tivesse vindo essa pergunta nesse sentido, eu talvez... Eu estou lhe perguntando, se tivesse pergunta nesse sentido. Não sei lhe responder agora. Que o senhor estivesse com... O senhor não sabe responder. Não sei lhe responder agora, porque é uma situação hipotética que não aconteceu, né? Não, aconteceu. Eu estou perguntando se aconteceu, porque está a assinatura da prefeita. Eu lhe pergunto se ela chegasse para o senhor e dissesse, doutor, tem um acordo com a data de 1º de fevereiro. O senhor está criando uma situação hipotética, mas uma vez eu lhe digo. Ela não fez esse parecer, por isso eu não posso lhe responder. Não, o pedido, mas eu estou lhe perguntando. Existe a documentação assinada no dia 1º de fevereiro. Dizem que a prefeita assinou ou 30 dias ou 60 dias após. Eu pergunto se a prefeita pedisse essa orientação a respeito da assinatura deste mesmo acordo, com esta data, em data posterior. Isso aí o senhor tem condições de me dizer. Qual seria a sua orientação? Não tem porque eu estou lhe dizendo. O senhor está me fazendo uma pergunta hipotética e eu vim aqui para lhe responder perguntas concretas. Tá bem. Tá bem. Então vamos para as concretas. A respeito... Não ficou claro, era 5%. Depois, a respeito dos salários aqui em euros, né, eu gostaria até que, se for possível, a Sandra, que tinha respondido, o chefe do projeto do Eixo Atlântico, qual é o valor real que ele recebe por mês dentro desse projeto? Antes de passar a palavra à Sandra, eu quero fazer uma consideração que também foi feita dentro desse projeto, que nós conversamos, né, Sandra, que eu não posso admitir a celebração do contrato em moeda estrangeira. Isso aí ela também já pactuou com o Eixo Atlântico para que seja reformulado isso aí. Por mais que as previsões sejam em euros, que é a moeda que está sendo investida, o acordo vai ser celebrado com valores em reais. Não vai ter nenhum contrato celebrado tendo como base a moeda estrangeira. A cifra vai ser o real. O resto da pergunta eu passo para ti, Sandra. Bom dia. Doutor Felipe, só uma dúvida, até porque eu tinha alguns questionamentos aqui. Essa questão, então, este contrato, este acordo que se encontra nos autos do projeto de lei, ele deve ser desconsiderado ou não? Porque ele vai ser reformulado e vai ser aditivos, ou ele segue vigorando? Nós estamos em discussão com o Eixo, né, para verificar qual a forma, se ele vai ser aditivado ou se ele vai ser reformulado. Eu acredito que vai ser um aditivo, pelo teor que nós já conversamos, para corrigir essas primeiras observações que eu fiz, né. Como eu disse, nós tínhamos prazos, não queríamos perder o projeto, então ele está sendo analisado, está sendo discutido, e até o Eixo Atlântico ele se colocou à disposição para a gente fazer uma videoconferência para poder sanar também dúvidas que porventura venham, que eles possam sanar conosco, né. Eu vou fazer só mais uma nessa primeira rodada, depois passo para os colegas. Nós temos que jogar nessa casa o PL 23. Ele trata da autorização de abertura de crédito especial. 93. Nós temos um acordo firmado entre a prefeita municipal e o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, inclusive com comprovação no projeto de um depósito de aproximadamente 60 mil euros. A pergunta: por que não se fez primeiro a autorização do crédito e aprovação pela Câmara de Vereadores, e sim a assinatura de um contrato e o recebimento de um depósito? Se esse projeto de lei não for aprovado, quais são os próximos passos do Executivo? O projeto de lei foi encaminhado a essa casa pela questão de primeiramente, nós termos em mão um valor que nos garantisse a abertura do crédito especial. Tá?
Os questionamentos são inúmeros, inclusive com esse envio desse valor, né? Então, nós quisemos ter a segurança de que se abrisse um crédito especial já com o valor depositado, por isso eu e a Sandra esperou que a União Europeia enviasse esse valor para que a gente mandasse para a Câmara um projeto de lei com valor já depositado, né? Então, por isso que se teve esse atraso, em tese, né, pela questão do projeto de lei. Não haveria a transferência de depósito de valores sem assinatura da prefeita. Portanto, você teve esse cuidado de abrir um crédito, de um projeto de lei para crédito especial, já com algum depósito que nos garantisse que esses valores seriam repassados. Entendeu? Então, seria muito complicado a gente abrir um crédito especial sem, pelo menos, um valor que nos embasasse esse crédito especial. Tá bom? Então, foi uma primeira remessa de valor, a qual nos deu base para incluir esses valores já pré-definidos no projeto de lei. Foi que nos embasou o projeto de lei posterior, porque sem assinatura do chefe do executivo não haveria essa transferência de valores, a qual nós estávamos aguardando para dar entrada ao projeto de lei do crédito especial já com embasamento de valor. Celina, e caso, hipoteticamente, não acontecer a aprovação, qual é o passo do Executivo e o Executivo Municipal recebendo esse valor em conta, assinando um acordo antes da inclusão do crédito, tu considera isso normal, que não feriu nenhuma legislação, que está tudo ok? Várias vezes foram assinados outros créditos especiais com posteriores à assinatura de contratos que não vi problema nenhum. Tá? Já houve vários contratos aqui milionários também com assinatura anterior ao projeto de lei, né? Então, nos chegando esses valores, não vejo nenhum problema de ser colocado a posteriori o projeto de lei. Caso ele não seja aprovado por esta Casa, se procede juridicamente todas as questões de finalização de contrato, enfim, a devolução do dinheiro, isso deve ser juridicamente possível, né? Caso esta Casa não autorize o projeto de lei. Por isso, e tu tens ideia aonde, no caso da quebra de contrato, aonde vão ser assinados e aonde vai ser o fórum de discussão desse contrato, que é um contrato que está assinado pela senhora prefeita? O fórum de discussão a comunicação é com Brasília, onde está a comissão que representa a União Europeia no Brasil. Entendeu? Toda a comunicação não é fora do Brasil, é dentro do Brasil com esta comissão que está em Brasília. Então, todo o fórum de discussão, nós estamos aqui, se precisar ir a Brasília ou, Mas enfim, não é isso no momento de... Mas não é isso que diz o contrato. Acho que vocês não entenderam, não leram. Pode... Com licença, só para fazer um esclarecimento. O contrato ele é muito claro, que ele diz que a legislação aplicável é a legislação europeia e a legislação belga. O fórum de eleição para discussão e dirimir eventuais questões contratuais, talvez nós não tenhamos localizado ali, ou talvez ele não esteja expresso. Então, surge agora uma segunda situação, até porque a questão não é só o crédito. Eu fui questionado nas questões do que estava originando esse crédito, ou seja, o contrato com o eixo, a subvenção da União Europeia. Quer dizer, então, a dúvida surge pelo seguinte. Então, o fórum de competência seria Brasília com aplicação da legislação europeia e legislação belga. Eu gostaria de que isso aí ficasse bem esclarecida, essa situação aí, até porque a gente trabalha uma eventual questão de que não seja aprovado o crédito, haverão consequências. E quais são as consequências? Até porque o inadimplemento, em tese, ele é por parte do município.
porque os valores aportaram na conta. E me parece uma questão um pouco incomum, de repente eu posso estar errado, de se aplicar a legislação europeia e a legislação belga com o Fórum de Competência em Brasília. Até porque tem uma outra questão. O município, salvo, de repente, se eu estiver equivocado, me corrijam, o município ele não tem relação direta com a União Europeia, ele tem relação direta com o eixo. A União Europeia com o eixo e o eixo com o município. Então, esse endereço de Brasília da União Europeia me parece que é para fins de contato e de correspondências ali, mas essa questão de foro para dirimir dúvidas e questões jurídicas me parece não ser Brasília, até por gentileza, me corrija se eu estiver equivocado, até para a questão toda ficar bem esclarecida, né? Essa questão jurídica, né, não faço parte, não sou formada, essa parte jurídica não me cabe esse estudo, né, então caberia mais a parte jurídica que auxilia a chefia do executivo. Também foi discutido na nossa última reunião o estabelecimento de algumas questões como essa, né? Como eu havia conversado com o senhor no seu gabinete, doutor. Também está em discussão. A nossa próxima reunião acho que vai ser sexta-feira, Sandra. Quando é que vai ser a nossa próxima reunião com o eixo? Amanhã e depois. Amanhã e depois. Amanhã 20 e 21. Que amanhã, toda manhã, e depois da manhã, toda manhã. E serão rebatidos esses pontos, doutor. Então, também, é uma dúvida pertinente que o senhor levantou, que está sendo discutido. Inclusive, essa questão do fórum de discussão. Porque eu vi que que o acordo ele remete para o anexo. E, na verdade, a questão da legislação aplicável ela se esclarece com o anexo. E, como eu disse, daqui a pouco eu posso estar equivocado, me passou e eu não localizei o fórum de eleição de discussão ali. Então, de repente, como pode não estar expressa, aplica direto pela legislação, né? Não. Doutor, até eu lhe faço convite, se o senhor puder participar da reunião que nós teremos com o eixo. Não sei se algum outro vereador teria interesse, nós podemos expandi-la para sanar algumas dúvidas também que sejam importantes para o seu parecer. Eu tinha colocado aquele dia, senhor presidente, que eu tenho interesse também de acompanhar, se assim os colegas acharem interessante. Perfeito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maurício. Só para colaborar nesse sentido aí do vereador Rafael, essa casa tem assento, tem participação nessas reuniões, até porque o dia 30 de junho já foi entregue aqui para essa casa o convite para participar. Aliás, 2 vereadores. Já está registrado aqui, eu acho que o presidente já encaminhou. Vereador, mas também. o convite não é para essa reunião. O convite que veio dia 30 parte do grupo era de para trabalho. fazer parte do grupo de acompanhamento. Sim, o grupo de trabalho e acompanhamento, qual é a diferença? Não, o grupo de trabalho, pelo que eu sei, já foi feito, já foi composto, e em cima do grupo de trabalho foram tomadas as decisões. O grupo de acompanhamento é para acompanhar o contrato. Se inscreve ou não? Sim, mas essa abertura aí é para nesse sentido também? É a reunião do grupo de trabalho ou não? É uma reunião específica que não poderia estar presente esta casa e daí vai ser feito esse convite isolado para que participe o procurador e um vereador da casa? Ou vão ser convidados todos aqueles que fazem parte do comitê de acompanhamento, que não é só essa casa? Essa é a pergunta da reunião. Eu fiz um convite específico, né? Eu tenho uma reunião para tratar dos assuntos jurídicos, faço o convite para o doutor Cristiano participar para também se abastecer de mais informações que são importantes, e algum vereador que sinta, o vereador Rafa, por exemplo, manifestou a intenção, vai ser recebido com toda vontade. O presidente também, se quiser participar. Perfeito, obrigado. Vamos participar, sim. Eu, pelo momento, passo por... Por favor. Sou eu que estou inscrito agora, senhor presidente? Sim, vereador, o senhor é o próximo. Depois o procurador. Uma outra questão aqui, de uma dúvida que surgiu. No acordo, há uma planilha com alguns valores aqui. Tá. Posteriormente, remete para outras planilhas. Deixa eu só... As planilhas... eu pergunto, os valores que estão nas planilhas finais, se quiserem, eu posso até ver o número delas aqui. Ela está aqui, ela está na sequência do acordo aqui. Os valores que estão nessas planilhas,
eles são definitivos, eles são passíveis de modificação, ou são esses valores que eles estão sendo analisados para as alterações? Não sei se quiserem analisar esses aqui, ó. Não, eles não são fixos. Não são fixos. O valor, quer dizer, o valor final é fixo, né? Sim, perfeito. O que não é fixo é item por item. Sim, que eles podem ser alterados, que pode ser alterados ao longo do projeto. de acordo com as necessidades. E já tem coisas para ser alteradas e eles não vão alterar enquanto não tiver mais algumas outras coisas que têm que ser aprovadas pela Comunidade Europeia. Perfeito. Tá. Com a justificativa, né? Perfeito. Tem uma previsão expressa aqui, que tem folhas 35, já estou aqui com a folha 35, que fala em contratações para pagamento de terceiros de até 60 mil euros. Quem determina quem são esses terceiros e como se fazem essas contratações? Até 60 mil. Sim, está aqui. Esse documento, ele está... É do gabinete? Qual é a pergunta que tu que com aqui, relação? no folhas 35, aqui ele está o contrato de subvenção. Sim. E na sequência dele estão as condições especiais. E lá no final, no artigo 7, tem um montante financeiro para cada terceiro, limitado a 60 mil euros. O que seriam esses terceiros? Quem determina a contratação desses terceiros? Só para esclarecer, como se dão esses pagamentos limitados a 60 mil euros? Isso é que se surgir algum imprevisto, no sentido de que precisar fazer alguma outra contratação, está previsto no projeto. Dentro desses 60 mil Dentro euros. de 60 mil euros. Tá. As planilhas aqui são passíveis de modificação. Em relação ao prazo final, para definir o contrato, considerando que ele vai sofrer agora alterações, retificações, não sei se vai começar do zero, qual seria o prazo final dele? Para essa questão estar toda definida aqui. 18 de maio de 2020. Não, desculpa. 18. São 3 anos. Começou em 18 de maio. Não, desculpa. O prazo final, digamos, para essas retificações aqui, para ele começar efetivamente... eu entendi que vocês estão com ele assinado anteriormente, mas ele vai ser objeto de uma retificação e de alterações. Não, mas as retificações são feitas ao longo com o contrato, ao longo do contrato. Ao longo todo. do contrato vigente, você faz as Claro. adequações necessárias. As primeiras alterações deverão ser feitas depois de agosto, só. As primeiras depois de agosto. Só depois de agosto. E depois, as que vierem... eu já expliquei aquele dia que esse projeto ele é um projeto estratégico. Ele não é um projeto que é fixo, que tu tem que cumprir tudo da maneira que está planejado. Porque as coisas podem acontecer de maneiras diferentes durante o processo todo. E esse que é o norte do projeto, né? Então, ele está prevista toda essa estratégia. Se tiver que mudar alguma estratégia ao longo do projeto, vai ser mudado. Vai ser alterado. Vai ser alterado. Doutor Felipe, em relação a essa cláusula de confidencialidade, a intenção de que ela seja efetivamente alterada. Eu digo por quê? Que me preocupa a questão, por exemplo, que envolve Tribunal de Contas, envolve fiscalização por parte dos vereadores, dos recursos, e não é nenhuma questão que se envolva como uma exceção à regra da publicidade. E isso gera vários questionamentos. Isso é certo que essa questão vai ser alterada, então, e os dados vão ser públicos. Sim, doutor Cristiano. A publicidade foi o que nós tratamos desde o início com eles, né? Essa, para nós, é uma cláusula nula. Ela nem se aplica aqui num contrato que nós firmarmos. Inclusive, a publicidade já começou a ser propagada e todos os trâmites do projeto vão ser extremamente públicos, os senhores terão acesso, a população terá acesso, e já foi estabelecido com eles que nós não admitimos no direito brasileiro, no direito público, né, a cláusula de confidencialidade. Previamente a todo o acordo assinado, todo o pontapé inicial, esse aqui, em algum momento foi aventada a possibilidade de que antes se fizesse um protocolo de intenções, ou isso nunca foi levantado, isso nunca foi discutido, foi feito diretamente o acordo?
Não, nunca foi ventilado. Eles Nunca estão foi. acostumados a fazer isso em todo o Brasil, Não, em não, todo o mundo. Não, eles em estão, toda a mas América nós não Latina. estamos, né? Pois é, mas eles estão e eles fazem tudo de acordo com como é que tem que ser feito. Não, é possível. Entendeste? É possível. É que quando chega aqui a discussão e quando chega na Procuradoria, a maioria dos vereadores não pergunta só a questão do crédito. Eles querem saber a questão toda que está originando esse crédito. E aí que a gente começa a cair no contrato e aí que são necessários todos os esclarecimentos. Tudo isso, a questão de publicidade, ou questões de aporte, como é que se dá, questões de descumprimento contratual, consequências, legislação aplicável. Por isso, assim, ainda que de repente esteja talvez reiterando algum questionamento aqui, eles são necessários, porque eu acho que quanto mais claro fica tudo para todo mundo, melhor. Acho que mais problema se evita lá na frente. O negócio é aclarar a situação toda. Doutor Cristiano, só posso seguir nessa nossa pergunta para não perder. Doutor, no seu parecer, né, em nenhum momento o senhor questiona a cláusula de confidencialidade. Vão retirar agora, ou não vão retirar, mas a prefeita ela assinou efetivamente esse acordo, esse contrato, com essa cláusula. Por quê? Como eu respondi anteriormente, a gente já estávamos fazendo a análise do projeto, isso foi levantado lá no início, já se solicitou ao eixo que fizesse a retificação, e daí foi proposto que fizéssemos por meio de termo aditivo agora, para não perder os prazos, né? Então, porque esse projeto ele estava em trâmite na gestão passada, e ele não foi levado a cabo, né, Sandra? Ele simplesmente foi ignorado, e daí chegou já com os prazos exíguos. Então, nós começamos a fazer análise, a Sandra fez o contato com o eixo, e isso foi levantado já. Essa cláusula não admitimos, então... E por que não foi levantado isso aí no seu parecer? Parece que tem 2 pareceres seus, porque em nenhum dos pareceres foi levantado esse questionamento. Porque já havíamos tratado com eles para fazer a retificação. Tá. E de onde é que sai essa data de 18 de maio? Não sei se é. De 18 de maio, que a Sandra fala que... Eu não consigo... qual é a página do processo que iniciou 18 de maio? Você consegue me localizar dentro da documentação? Nós falamos 18 de maio, que termina daqui a 3 anos, em 18 de maio. Essa data de 18 de maio, aonde ela está aqui dentro? É do início do projeto. Tem aí que o início do projeto será dia 18 de maio. Nos anexos está escrito isso. Tá, não, que então, o início do projeto começa... Ele não se dá na assinatura do acordo, e sim em Não. algum anexo. Não. Tá. Ele Depois, se dá o senhor localiza, coloca em observação, doutor. Inclusive, está explicado aí nos anexos por que é 18 de maio. Porque ele foi aprovado no fim do ano passado, no fim de 2019. No contrato de subvenção já diz a data. No artigo 2º está escrito ali, ó, do contrato de subvenção. Isso. Tá, inclusive, ao parecer do procurador, foi dia 12 de abril. E nós tínhamos esse prazo para cumprir, e só foi enviado esse contrato, esse acordo assinado pela prefeita. Estão ouvindo? Sim. Eu só estou falando para vocês dois. Sim. Tá. Só mulher consegue fazer isso, que eu saiba. Então a gente tem consegue fazer, prestar atenção em duas coisas. Não, é o seguinte, ó. Nós temos um pouco então de mulher. Essa data de 18 de maio, por isso que depois só foi encaminhado esse acordo assinado pela prefeita depois de 12 de abril, depois foi quando ela assinou. Depois isso aí tudo é enviado por e-mail, né? Sim. Para o eixo. E só foi considerado depois que foi encaminhado por e-mail. Tem um e-mail que eu encaminhei esse processo. É que, Sandra, o que nós temos de comprovação aqui, nada nos comprova que a prefeita assinou em outra data, a não ser 1º de fevereiro. Está aqui datado e assinado por ela. Mas não complica por isso, né? Não, isso ninguém está complicando. Não, por favor, né? Nós vamos perguntar, se a senhora não quer responder... Tu só está complicando. Doutora,
Por favor. O que nós comprova? Nós temos a comprovação da assinatura em Tem 1º muito de estômago. fevereiro. Né? O que nós comprova que a assinatura não foi em 1º de fevereiro, sim em 12 de abril, ou na outra data que essa senhora está falando? O que nós comprova fisicamente, documentalmente? A instrução do processo, acredito, né, a ordem que ele está estabelecido, eu não compulsei esse processo, e a fé pública, né, presidente? Assim como nós confiamos nos seus atos e respeitamos, acredito que também possa ter é um projeto importante, é um projeto que vai tirar uma população vulnerável. Ninguém está questionando isso, doutor. Por isso que eu lhe digo, se o projeto ninguém questiona. Nós estamos questionando aqui a legalidade do projeto de lei, que veio aqui para a inclusão de um crédito. O projeto, ninguém questiona e é magnífico, é interessantíssimo. Né? Isso aí, parabéns. Nós estamos questionando outra situação. Nós estamos questionando a legalidade do projeto de lei que veio para essa casa. Por isso que eu lhe faço a pergunta. Nós precisamos de alguns esclarecimentos para poder dizer sim ou não. Tá, perfeito, mesmo presidente. Que não passe, vai passar a partir de agora só para o nosso crivo. Nós estamos mandando para outras esferas que também vão fazer análise. Doutor Felipe, eu solicito, dentro do possível, se é possível que nos encaminhe tudo o que vai ser alterado no contrato. Olha, o contrato vai ser retificado. Nós não temos nada ainda que vai ser alterado. Eu estou dizendo, uma das coisas que vai ser alterada é com relação ao salário lá né? Isso aí não vai ser agora. Isso não vai ser alterado agora. Não, a questão é o seguinte... Doutor Cristiano, acredito que nessa reunião de amanhã e na de quarta-feira a gente já possa estabelecer isso aí também. Já criar um protocolo, então, de como vai ser feito e que prazo a gente faz essa alteração. Acredito que é possível, né, Sandra? As últimas reuniões que eu tive com eles é tudo muito flexível, muito claro. Acredito que eu possa sair com essa resposta para o senhor amanhã, na reunião de amanhã ou na de quarta. Não, doutor Felipe, veja bem a situação aqui. A regra na administração pública é por escrito. O que no sentido da solicitação, era de que fosse, que pelo menos o município, a ideia é alterar isto, alterar aquela cláusula, mexer nisto, esse tipo de situação. Até porque a gente está tratando com algo documentado. Então, pelo menos para que você tenha um mínimo de segurança jurídica na situação toda do que vai ser objeto de alteração. Até porque a regra é por escrito, a regra não é verbal. Até para que se dê fidedignidade a tudo que vai ser alterado. Pelo menos, posteriormente não foi bom, informa novamente que não foi, mas pelo menos para que os vereadores possam ter conhecimento do que tem aqui e do que vai ser ou poderá ou não ser objeto de alteração, só para a questão ficar mais clara, né? Claro, doutor, entendi a sua pergunta. Amanhã nós temos essa conversa, amarramos os pontos que têm que ser amarrados e daí nós documentamos, fizemos a documentação do que será alterado, do que será discutido, aditivado ou não. Então, não necessariamente vai ser, ou pelo menos que você, olha, poderá ser isto, poderá ser aquela parte, essa não é, pelo menos informando de forma escrita aqui para que fique documentado, né? Tá. O secretário Dilmar, ele queria falar um tópico a respeito da publicidade do contrato, né? Que é uma parte que ele domina ali melhor que eu, e estava passando já a discussão em relação a isso. Vou passar para ele a palavra, se o presidente permite. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Em relação aí, como o senhor fala, né? Nós não estamos aqui para discutir o projeto, e sim a colocação da verba que vai ser destinada ao projeto. Mas, mesmo assim, o senhor faz questionamentos sobre o salário que o cara vai receber quando tiver. Tá aí. O senhor deve ter visto aí também que existe pessoal que vai ser contratado para comunicação. Não sei se o senhor viu. São essas as pessoas que vão dar todos os esclarecimentos que o senhor está solicitando hoje, de forma correta, que eles, após serem contratados e estarem a par de todo o projeto, vão ser eles os porta-vozes e da comunicação social de tudo que está sendo feito dentro do projeto. Só para lhe pôr a par dessa questão, que foi o procurador que citou essa questão ali também. Então, ele corre paralelo, certas coisas. No momento que se faz um passo, o outro está correndo junto. Entendeu? É por isso que tem gente contratada, né, no Brasil,
participação nossa aqui, do município. Então, são coisas paralelas que vão acontecendo. Perfeito. Nós não estamos questionando a publicidade do projeto, depois do projeto está andando. É isso que diz aqui. Esses profissionais vão ser contratados para fazer a parte de informação, de divulgação do projeto. Nós estamos aqui falando em transparência de um projeto de lei, que é bem diferente. Nós estamos aqui falando de transparência de um projeto de lei. Né? Eu procurei, eu não vi esse acordo aqui publicado, né, no site da Prefeitura Municipal. Eu desconheço que tenha sido publicado. Eu estou falando em transparência de um projeto de lei, de um contrato firmado entre a Prefeita Municipal e o Eixo Atlântico. E é isso aí que nós estamos nos referindo neste momento. Ótimo, depois, se for, numa segunda etapa, aprovado o projeto vier a ser executado, claro que sim. Aí sim, vai ter contratação de comunicação no país, no exterior. Essa é uma segunda fase, secretário. Nós estamos primeiro tratando do projeto e da publicidade do projeto. Sim, concordo com o senhor. E também quero relatar que esse fato de ter solicitado uma contrapartida deles na questão do contrato, nós só vamos seguir a partir daqui se realmente vier esse recurso, né, é o que foi ventilado para a execução, para dar o encaminhamento, até porque a gente precisa também ter certas seguranças de que essa empresa realmente está interessada em cumprir tudo isso que ele vem prometendo conforme o contrato foi assinado. Doutor, obrigado. Alguma pergunta a mais? Não, presidente, por hora não. Vereador Rafael. Bom dia a todos, presidente, pessoal, secretários aí da prefeitura que se fazem presentes. Obrigado mais uma vez aí também ao procurador, importante, principalmente da nossa parte aqui, procurador. A ideia é sanar algumas dúvidas, porque a gente entende que o projeto é muito importante, tá, para o nosso município. Então, algumas perguntas aqui, alguns comentários que eu vou fazer. Também passou por uma fala que eu tive aí com uma professora da Unipampa de Direito Internacional, algumas dúvidas que surgiram, e já digo assim que essa conversa com ela já mostrou também que é uma questão complexa, né? Não é do dia a dia dos municípios do Brasil, apesar de que alguns municípios já fazem isso, como a Sandra colocou, e muito bem, mas alguns municípios já têm uma coordenadoria de relações internacionais, já têm uma expertise nessa área, então as coisas são muito mais naturais. Infelizmente, o nosso município não tem, mas espero que um dia possa ter também uma coordenadoria nesse sentido, para captar recursos internacionais e não apenas, né, receber, como nesse caso aqui. Mas uma das dúvidas que eu já começo falando aqui, que me chamou a atenção, é a nomenclatura, que às vezes é utilizada como se fosse sinônimo, mas não é. Comunidade Europeia é uma coisa, União Europeia é outra. Desde o acordo ali de Maastricht, 93, a União Europeia é uma outra coisa, é um outro estágio, né, de bloco regional, e às vezes é colocada ali Comunidade Europeia como sinônimo de União Europeia, e não é. Então, se também pudesse ser, né, padronizado isso dentro dos acordos, seria muito interessante, procurador. Uma outra questão aqui, que já foi falado também, sobre a eleição do foro, isso é muito importante. E estava até conversando com a professora de Direito Internacional da Unipampa, e pela Convenção de Viena, né, que versa sobre essas questões de tratados internacionais, acordos internacionais, não se enquadra dentro do direito internacional público, mas sim dentro do direito internacional privado. Por isso que, quando você fez aquela fala de que o Brasil tem acordos, tem, mas dentro da área do direito internacional público. O que a gente está vendo aqui, a partir dessa triangulação com o eixo, se enquadra muito mais dentro do direito internacional privado. E, por isso, a importância de ter um foro muito claro de litígio. Se tiver algum problema, onde é que a gente vai se recorrer? E, às vezes, o Brasil se utiliza de arbitragem. Isso poderia estar no acordo. A gente escolhe, então, um âmbito de arbitragem internacional. A gente vai fazer daquele foro. Isso não está claro no acordo, aonde vai ser essa área de litígio internacional. E aí eu faço uma pergunta, se isso pode ser, já podemos trazer isso nessa conversa de amanhã, de escolher claramente onde é que vai ser o foro, e se não, uma arbitragem internacional de possíveis litígios entre as partes. E, por último, essa máscara está me deixando sem... Felipe. Essa questão também da moeda ficou um pouco complicado, mas eu acho que na sua fala inicial já trouxe, porque, como é previsão e a gente sabe da volatilidade da questão cambial, né, e se naquele momento que a gente for receber, o euro está um pouquinho melhor, o que a gente vai fazer com essa
esse câmbio ali, né, para mais? Vai ser utilizado aonde? No mesmo projeto? Vai ter uma conta extra? Então, tinha essas dúvidas que agora, com essa fala inicial, eu acho que vai ser isso, vai só receber em reais, então não vai ter mais esse problema. É isso, né? Ou não? Eu queria colocar, eu participei de uma reunião onde se tratava com a comissão representativa do Brasil, como seriam essas questões de valores e despesas de execução. Foi nos comunicado o seguinte, a moeda, até pela questão da suba do euro, né? Mas eu não sei qual é a compreensão do jurídico com a prefeita a esse respeito, mas que foi colocado naquela reunião que cada ano ia ser uma cotização, tá? No início. Para aquele ano seria aquela moeda, e muito embora ela tivesse variação durante o ano, aquele ano ela ia se manter No câmbio fixo. naquele fixo. No outro ano, você usaria a cotização, outra cotização, entendeu? Então, nós ganharíamos, a princípio, se no outro ano a cotização estivesse melhor, entendeu? Esse valor todo, porque como é em euros, independente do valor real, em reais, né, se a cotização está melhor, ia ser melhor para nós no Brasil, a questão de que valores em reais seriam mais elevados pela cotização, entendeu? Mas fica a critério da prefeita e do jurídico essa questão se vai ser colocado ou não, mas a princípio, naquela reunião ia ser assim, cada ano ia ser uma cotização do início ao fim daquele exercício. No outro, você faria outra cotização e assim sucessivamente nos 3 exercícios, né? Ia ficar dependente do valor do euro naquele momento, né? Mas aí fica a critério do jurídico e da prefeita nessa questão da cotização, ou valores em reais ou valores em euros. Presidente, eu tenho a pauta de manhã da reunião, se os senhores quiserem saber, eu posso repassar, já que vai ter a participação dos senhores, né, desse assunto. Deixa eu ver aqui. Pode sim, se você quiser ainda repassar por e-mail para a secretaria distribui depois. Mas mais só para a audiência verificar, né? Sessão 1 de 2, terça-feira, 20 de julho de 2021. 9 horas, GMT 3, que é o horário, 14 horas lá da Espanha. Entidades convocadas: Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, município de Santana do Livramento, consultoria Aero Europe, assistência técnica para gestão administrativa e financeira do projeto, Gabinete de Cooperação da Fronteira da Paz, que aqui eu acho que a gente pode entrar e pode... Né, está a par dessa questão aí. Par 3, Engabrense, SL, agora me falhou a memória de quem seria, e Paradigma de Mérito Limitado. Tá, aqui a agenda é a apresentação das equipes dos parceiros, objetivos políticos do projeto, principais atividades e resultados esperados, estratégia de comunicação, coordenação das mensagens e comissão organizadora da inauguração no local. Esse é a pauta de amanhã. Tá, eu lhe mando por e-mail depois. Aí tem a do segundo, que aí provavelmente amanhã eu já encaminho para o senhor. Doutor, eu pergunto, amanhã vai ser uma reunião por videoconferência, dessa forma. Eu lhe pergunto se dá para deixar também, sendo que um valor substancial, que todas as viagens internacionais, que é justamente para apresentação de resultados, elas não ocorram, que sejam da mesma forma que estão tratando agora, já que é apresentação de resultados, né, que retirem as viagens internacionais, que parece muito mais um turismo do que uma apresentação, né, e se coloquem a apresentação dessa mesma forma, de forma virtual, que é muito mais transparente, né, e tem melhor comprovação, até para quem fiscaliza o projeto. É uma sugestão também para amanhã ser tratado. Não sei se o vereador Rafa já... Ainda não. Não. Eu queria... A Celina falou, mas eu queria também pedir se tem como colocar isso dentro do acordo, claro, de um documento também, porque até então é intenção, mas não está claro.
essa questão da cotação também da moeda. Tá? Pode ser? Beleza. E, por último, aqui, da minha parte, o que me chamou a atenção também, que nesse primeiro documento que foi anexado aqui na casa, aparece ali lá no finalzinho do documento, acho que é uma reportagem do Eixo Atlântico, dizendo assim, a União Europeia aprovou uma proposta do Eixo Atlântico e da Câmara Municipal de Santana do Livramento. Tipo assim, como se já tivesse passado em uma aprovação desta casa, mas que eu saiba, nunca passou pela casa. É, só. Parece como se já tivesse sido aprovado aqui que era um acordo com a Câmara Municipal de Santana do Livramento, não com a Prefeitura. Isso aqui é do Eixo Atlântico, né? Eles que fizeram isso aqui é uma matéria só. Mas nunca passou, então, por essa casa, é a primeira vez. Sim, como se espera, né? Uhum. Que é para inserir no orçamento, né? Tá bom, então. Foi os passos que se achou que era certo. Tá bem. Se errou na hora de não fazer isso, é disso que ele está falando. Perfeito. Né? Tá. O que a Sandra diz aqui que é uma matéria, então, do Eixo, que o Eixo lá, a princípio, errou e fez uma matéria dizendo que a Câmara tinha participado, tinha aprovado, que isso não aconteceu ainda. É isso da minha parte. Isso, senhor presidente, me coloco mais uma vez à disposição de colaborar nesse processo. Acho que é um recurso muito importante para a nossa cidade e que a gente tome isso como exemplo e que crie-se uma cultura de saber lidar com esses processos internacionais na cidade. Obrigado. Obrigado. Só para retornar ao vereador Rafa, obrigado, vereador, pela colaboração. Não tenho nada a lhe responder, porque são sugestões opinativas que vão ser levadas em consideração realmente, e pela sua sempre disposição. Presidente, também lhe agradeço pela sugestão, também vou levar à discussão a sua sugestão. Algum vereador mais se inscreve? Senhor presidente, Vereador Maurício. me inscrevo. Primeiro, agradecer aqui a presença do Poder Executivo, também a Unidade de Controle Interno, os colegas vereadores, pelos esclarecimentos. É claro que não vão conseguir sanar todos agora, porque é um projeto muito novo, relevante e com essa natureza, desse valor, nessa magnitude, né? Ainda mais se tratando de um processo seletivo de resíduos sólidos que nunca aconteceu em Livramento. Se aconteceu, foi um projeto muito pequeno, enfim. Mas o meu questionamento, senhor presidente, tem alguns funcionários aqui de carreira há bastante tempo. Eu gostaria de saber se já teve algum projeto significativo dessa natureza, quantos houveram e qual foi o último que houve para Santana do Livramento. Até porque Santana do Livramento foi escolhido, né, como um projeto piloto nesse sentido. E claro que nós deveríamos estar aqui só agradecendo pela escolha de Santana do Livramento e enaltecendo, mas a gente sabe que são recursos internacionais e que tem que ter muito cuidado, e é por isso esse encontro. E claro que teve um questionamento de Vossa Excelência no sentido de dizer, e caso não seja aprovado? Eu acho que isso não pode acontecer, tem que ser resolvido. Todos as informações necessárias e objetivas, para que todos nós saibamos, que está indo da forma correta. Mas o meu questionamento é, quantos projetos a nível internacional, se alguém sabe lembrar, por parte do Poder Executivo, até mesmo a Sandra, e qual foi o último? E se lembra qual é o valor que foi destinado, se é que ocorreu algum projeto internacional nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Que se houve outros projetos internacionais, não saberia responder, mas eu sei com a Comunidade Europeia, que foi em 2015, mais ou menos, que é o mesmo projeto.
Só que o mesmo projeto que eu digo, com as mesmas características, tudo feito da mesma forma, né? Só que era um projeto onde, dentro da APA do Birapuitã, e todas as cidades que participam da APA participavam desse projeto, assim como Rivera. E também eram 1 milhão de euros. O valor era o mesmo, só que era dividido entre todas essas cidades. Esse projeto, na realidade, era para ser junto com Rivera, inclusive essa agenda urbana a ser construída, ela será feita junto com Rivera, só que Rivera já não tem mais como receber aporte da Comunidade Europeia, e ficou só para Livramento, então, esse valor. Alguém mais quer fazer um questionamento? Doutor Cristiano? Eu para finalizar, eu gostaria de fazer um questionamento, não sei se para o secretário Dilmar ou para o procurador, se atualmente nós temos ou não, né, instituído uma legislação municipal a respeito de resíduos sólidos, né, que um plano municipal, um plano regional de resíduos sólidos, porque nós temos aqui nas planilhas, seguindo nas planilhas, um valor, se não me engano, 25 mil euros para elaboração de um projeto, de um plano regional, municipal de resíduos sólidos. Então, a minha pergunta é essa: hoje existe alguma legislação municipal vigente a respeito desse objeto, desse tema, desse assunto? Não sei lhe informar nesse momento, presidente, mas eu vou consultar e ele faço a resposta. Tá. Eu não sei se o controle formal. interno tem essa informação. Sim. Posso completar? Posso completar? Pode sim. Em conversas com a Sandra e com o Eloy, né, nós não temos no município o plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Não existe. Esse projeto vem, né, ao encontro da criação desse plano. O que nos embasa é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Regional, que é o que nos embasa para as questões de legislação quanto à gestão de resíduos sólidos. No município deveria ter sido criado o Plano de Resíduos Municipal de Resíduos Sólidos em 2012, que é o marco regulatório foi em 2010. Até 2012, todos os municípios deveriam ter os seus planos municipais de resíduos sólidos. Isso até nos entrava um pouco pela questão de acolhimento de recursos financeiros por não termos um plano municipal de resíduos sólidos. E dentro deste projeto, um dos objetivos é a criação deste plano municipal. Tá? É fazer esse diagnóstico, vai ter pessoas qualificadas para fazer esse diagnóstico, que é bem complexo, né? Quem entende dessa área sabe que não é só contratar uma empresa de fora para vir em Livramento e fazer, talvez, um copiar-colar de algum outro plano de resíduos sólidos. Então, esse projeto vem ao encontro nesse objetivo, porque o Ministério Público já nos aliciou na questão que o ano que vem faz 10 anos, né, deles quererem que a gente concretize o plano de resíduos sólidos. O Ministério Público já procurou fazer uma reunião pela questão da pandemia, postergou, né, mas ele já está nos cobrando a elaboração do plano municipal de resíduos sólidos. Isso vai ser muito benéfico ao município nessa questão
deste plano. Se eu não estiver enganado, vai ser... Desculpa, presidente. Se eu não estiver enganado, vai ser junto com Rivera, né? Esse atual agora já é binacional, esse plano de resíduos sólidos, não? Esse plano é só municipal, né? Para a nossa legislação, o marco regulatório da gestão de resíduos sólidos no Brasil. Celina, achei interessante. Esse plano regional de resíduos sólidos que tu comentou, ele é regulamentado por uma legislação municipal ou estadual? Porque tu disse que já existe um plano regional. Esse plano é regulamentado por lei municipal ou lei estadual? Não sei, não saberia te dizer. Não, o plano nós atendemos, né? Como não temos o plano municipal, o Eloy disse que nós usamos como base o plano regional de resíduos sólidos, né? Entendeu? Então é uma legislação que já existe. Quem poderia te dar maiores informações seria o Eloy, que trabalha na Secretaria da Agricultura, né? Não, eu te pergunto porque eu tenho em mãos aqui o plano regional. O plano regional ele é regido pela Lei 6.731, de 14 de agosto de 2014, um plano bem completo. Não sei se vocês têm conhecimento do plano, né? Deve ter, porque até para encaminhamento do projeto, devem ter levado em consideração, em algum momento, esse plano que é o que substitui o municipal. Né? Então, a questão como ele é bem completo, né? O nosso município, enquanto não tiver o seu plano municipal, ele se utiliza dele por ser bem completo, só que assim, ó, nos trava na questão de recursos que a gente pode aportar para o município se nós não tivermos o nosso plano municipal. Essa é a questão. A gente pode até utilizar, até hoje nós estamos, porque não temos um municipal, utilizar o regional, que é bem completo, como disse o vereador. Mas nosso objetivo é ir em busca do plano municipal, que estamos sendo cobrados pelo Ministério Público e pela toda essa questão de aportar recurso quando nós tivermos o nosso plano. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Aquiles. Eu quero fazer um questionamento aqui para as gurias, pessoal do Executivo. O vereador Maurício perguntou aqui, e eu lembrava agora, que ele questionou se o município já tinha participado de outro projeto internacional, né? Eu lembro aqui do Urbal, né, que a Sandra falou, e que ele foi muito conturbado. Na época até foi procurado por alguns servidores do município, que teve umas questões bem delicadas, e, consequentemente, esse projeto acabou sendo ineficiente no município. Rivera conseguiu implantá-lo muito bem, Sandra. E aqui, em Livramento, ele não conseguiu ser executado. Eu não sei depois as consequências disso. Foi executado, mas o resultado prático foi muito ínfimo em relação à expectativa. Rivera conseguiu avançar muito mais do que nós. Rivera conseguiu concretizar várias etapas dele. Livramento não ficou... Eu não tenho... por isso que eu quero questionar. Eu não tenho todo o andamento. Eu só sei de uma parte dele. Mas a parte que eu sei, até não sei se é todo a parte verdadeira, ele não conseguiu ser executado por alguns problemas, entraves burocráticos do município, isso e tal. Não até para esclarecer, e qual foi o valor, se tu lembra o ano que foi implantado esse projeto Urbal em Livramento, e qual foi o valor que foi investido na prática, e foi o resultado prático disso. Porque em Rivera, nós tivemos reunião com a Comissão Internacional, e em Rivera ele conseguiu ser implantado muito bem. Inclusive tem resultado prático desse projeto Urbal. E em Livramento não conseguiu executar todas as etapas. Só para a gente ter uma noção, assim, porque é um projeto internacional, e ele é anterior a esse, e até para a gente ter um conhecimento mais, assim, na realidade, na prática, do que de fato foi concretizado, né? Porque a gente sabe muita dificuldade jurídica que tem nesses projetos. O Rafa falava aqui da questão internacional. Existe uma deficiência no nosso município de se desburocratizar esses tratados e esses projetos internacionais, até de repente por não ter uma comissão, um departamento mais ligado a isso. Até para nós esclarecer como é que foi na prática o projeto Urbal e o que deu resultado e quais são os resultados práticos que teve para o município. O projeto Urbal ele foi desenvolvido de maneira igual que Rivera, assim. Ele foi executado os projetos
que foram destinados para Livramento, sim. Só que houve uma mudança de governo nessa época, tá? E o governo que veio depois deveria ter assumido esse projeto, nunca assumiu. Eu cansei de pedir para o prefeito uma audiência para a gente colocar dentro do Departamento de Turismo aquele projeto de turismo internacional que tinha, tá? Que foi feito todas as caminhadas, foram feitas tudo que nem foi feito em Ribeira, né? Aqui também foi feito, o projeto foi todo executado, só que eu nunca consegui que o prefeito me atendesse. Chegou a me dizer que ele só atendia pessoas, só internos. Eu não sei o que ele achava de internos, porque eu sou funcionária pública, pedi uma audiência com o prefeito, ele nunca me atendeu. Eu tentei por 6 meses de levar esse projeto adiante, junto com a nova administração, com a administração que entrou depois, e não consegui. Foi aí que foi o erro foi aí que o projeto não andou. Descontinuidade de governo, que as pessoas, não sei, ficam pensando que aquele governo fez isso, ou aquele fez o outro. Não, para mim não interessa, eu sou funcionária pública. Eu quero que as coisas andem sempre. Só que é muito difícil dessa forma. Presidente, só para colaborar com o seu último questionamento, na questão da legislação municipal, o item 5.2 da tabela do orçamento, ele menciona ali 3 tópicos que devem ser implantados. Então, esse projeto também ele visa sanar essa ausência de legislação que estamos carentes desde 2012. Dentro dos passos desse projeto, um dos passos dele é a elaboração desse estudo e a fixação da legislação, né? Uma pergunta, se me permite, doutora. A senhora representa o controle interno, né? O controle interno tem já algum parecer a respeito, estou lhe falando do projeto de lei. Do projeto de lei que veio para esta casa. O controle interno tem alguma manifestação, né, feita? Houve alguma demanda, né, ou seja, do tribunal, ou não houve ainda a respeito de um posicionamento, né, de alguma auditoria? Né? O controle interno se manifesta favorável ou contrário da forma que está o projeto de lei. Quero deixar bem claro que nós estamos aqui falando em projeto de lei. Outros projetos que foram questionados, né, são interessantes questionamentos, mas nada colabora com o que nós estamos tratando hoje, que é a legalidade do projeto de lei. Né? Então, gostaria de saber do controle interno. Bom dia a todos. Agradecer o convite, presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de solicitar as possíveis alterações que serão feitas no contrato que vocês estavam conversando aqui. Se houver, eu já gostaria de solicitar. Bom, o projeto, presidente, ele chegou para nós quinta-feira, no final do expediente, através do senhor que nos encaminhou. Nós já estamos fazendo análise, vamos fazer algumas requisições, algumas solicitações. O que nos foi questionado anteriormente a isso foi quanto às contratações. A coordenadora Sandra nos repassou, né, essa questão com algumas peças do processo, do qual ainda na íntegra a gente não recebeu, agora vamos solicitar. Quanto às contratações, aí a Sandra, a nossa auditora, ela levou ao conhecimento do TCE essa parte. O que o TCE recomendou? Quanto à possibilidade das contratações que fosse encaminhado para a Procuradoria para que ele se manifestasse, considerando que não era permanente, era temporário. E fez uma recomendação quanto à submissão ao Senado desse acordo. Quanto à possível análise pela Procuradoria Jurídica Municipal da submissão desse acordo. Até este momento, é o que nos foi repassado pelo TCE. Posteriormente a isso, ainda segue a dúvida quanto às contratações. Foi encaminhado para a Procuradoria agora recebeu, está analisando, e depois a Sandra vai encaminhar para o TCE
Porque como é uma situação nova, como é um projeto piloto, nós ainda estamos, né, analisando para poder responder para a administração. Quanto ao projeto, nós vamos seguir acompanhando a partir deste momento, vamos fazer algumas requisições. Esses questionamentos que o Cristiano fez, né, por isso que eu já estou solicitando as possíveis alterações, quanto ao foro, quanto à confidencialidade, né. E, se quiserem um parecer, posteriormente a isso, pode nos ser solicitado, nós vamos acompanhar. E qualquer recomendação que a gente tenha que fazer, a gente vai encaminhar para vocês, para o TCE, para o Ministério Público. Mas, como ainda está em fase de votação, a gente tomou conhecimento do projeto na sexta. Presidente. O projeto só foi levado ao conhecimento do controle interno porque foi enviado por esta casa na sexta. Anteriormente, o Executivo não enviou nenhuma consulta ao controle interno. Enviou a consulta quanto às contratações. Somente quanto às contratações. Isso, somente. Isso. Tá. Foi encaminhado, e foi encaminhado todo É. o projeto, foi encaminhado para o controle interno, sim. Junto com a solicitação. Foi ou não foi, doutora? Na íntegra, não, Não. né, Sandra? Não. Mas, de qualquer forma, né, vereador? Tá. Presidente, ele está no início. A Perfeito. gente vai começar a analisar, fazer a verificação. Nós vamos pedi-lo na íntegra agora. Tá. Vamos requisitar mais informações. Mas Doutora- o projeto nós recebemos na quinta. Tá, então, só para ficar claro, doutora, o projeto só foi recebido na íntegra na quinta-feira, porque esta casa enviou ao controle interno. Anteriormente, só foi ao controle interno alguns questionamentos quanto às contratações. Quanto E o às projeto contratações. não foi enviado na íntegra. De lei, não. Tá. É, Obrigado. presidente. Sim. Só fazer a observação, eu tinha anotado aqui essa questão que envolve o Senado aqui, que seria, até me corrige se eu estiver equivocado aqui, do artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal, inciso 5, autorizar operações externas de natureza financeira do interesse da União, Estado e Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. É essa a questão que foi levantada? O auditor Marco, ele colocou que deveria ser levado à submissão da Procuradoria A análise desse dispositivo. quanto à análise do acordo. Quer dizer, se o instrumento jurídico que está sendo firmado, ele está submetido ao regramento do artigo 52, inciso 5 da Constituição, é isso, então? Não, ele não colocou que seria uma obrigatoriedade, ele colocou que deveria ser encaminhado para a Procuradoria analisar a submissão do acordo ao Senado. Se haveria necessidade ou não. Nesses termos, Tá. nesses termos. Eu até tinha anotado aqui, depois ficou para trás, tá. E, inclusive, foi semana passada a gente encaminhou para o doutor Felipe. Está lá com ele. Tá certo, obrigado. Alguma pergunta a mais? Não, só para colaborar aqui, veio aqui o assessor do vereador Xepa, e naquela dúvida que eu tinha sobre a Câmara Municipal de Santana do Livramento, é que no português de Portugal isso é prefeitura. Olha só, aquelas dúvidas que a gente teve com relação ao português de Portugal. Vereador, o senhor me permite? Sim. Até tem várias terminologias ali no acordo que a gente fica na dúvida, porque me parece que é o português de Portugal e que não mesmo, algumas palavras não são iguais, e a gente fica até na dúvida da interpretação e da extensão dos dispositivos do acordo ali, que dificulta um pouco algumas palavras utilizadas, como nós tínhamos conversado, né, vereador? Então, sanou já uma dúvida. Câmara Municipal de Santana do Livramento quer dizer prefeitura. Tá? Senhor presidente. Obrigado, Rodolfo. Sim, vereador Maurício. Só um questionamento aqui, se alguém do Executivo souber responder. Esse projeto veio esse ano, 2021, surgiu esse ano, 2021, apareceu esse ano, 2021. O Poder Executivo foi procurado esse ano, em 2021, ou foi procurado quando? E por que não aconteceu? Esse projeto ele começou no início de 2019. Aí que ele começou. Ele foi feito, ele foi apresentado para a comunidade europeia na metade de 2020 e foi aprovado no fim de 2020. Quer dizer que a administração anterior, onde o presidente da Câmara era, inclusive, o secretário-geral de governo na época. Com muito orgulho, Sandra. Né? Mas o senhor devia ter tomado conhecimento desse projeto e não tomou conhecimento.
nunca. Eu só pude levar esse projeto só foi tomado conhecimento realmente quando foi o Ricardo Dutra, que foi o secretário-geral, porque ele me chamou e me questionou sobre o projeto, porque ele era secretário-geral e ele respondia por todas as secretarias e ele queria saber do projeto, né? E foi acompanhado pela Secretaria-Geral, enquanto ele era secretário-geral, desde aquela época, com tudo que foi feito até agora. Porque esse projeto ele foi aprovado e foi executado na administração anterior. Não cabe a nós aqui estar dizendo que era secretário, até porque, né, existem demandas judiciais de servidor que não queriam trabalhar em outras pastas. Tem tanta coisa que não cabe dizer aqui, presidente. Tem tanta coisa que não é o que eu digo que o senhor vai dizer que eu não posso dizer. Eu também. Né, então, solicito mais uma vez que o senhor leve em consideração alguns pedidos, né, dos vereadores, do vereador Rafael, meu, principalmente a respeito, vereador, dessas viagens, que esse valor pode ser utilizado nesse projeto, se vier a ser contemplado, né, e gostaria de deixar as considerações finais para o senhor, ou para, né, Sandra, ou para a secretária, ou até pelo secretário da pasta, secretário proponente, secretário Dilmar, né, a respeito do projeto de lei, né, e após nós aguardamos as manifestações do Executivo para complementação, né, inclusive, né, houve uma solicitação, o PL ainda está, se não me engano, sem os atos constitutivos do eixo. Muitos acham que a gente não precisa, mas é documentação necessária. O senhor imagina se o senhor vai no cartório para reconhecer uma firma e o senhor não leva essa identidade. Eu sou o doutor Felipe, eu venho assinar. Não, eu preciso da sua identidade. Né? Então, a identidade deles é o ato constitutivo. Nós aguardamos que seja anexado também no projeto de lei, doutor. Tá bom? Agradecemos a presença de todos. Quem quiser se manifestar, fica aberto aí para manifestação. Tá. Da minha parte, presidente, eu agradeço o convite. Acredito que só o diálogo vai construir um projeto tão complexo como esse, né? Agradeço a sua preocupação em fazer análise do estudo antes de qualquer decisão, nos chamar para trocar uma ideia, para poder contribuir. Agradeço ao vereador Rafa também por todas as sugestões, como sempre, impecável, né, na sua condução. E estamos à disposição sempre que o senhor precisar. O diálogo só vai construir, só vai alimentar um projeto tão importante. Obrigado, doutor Cristiano, também pela colaboração. Obrigado, doutor Felipe. Agradecer a presença do secretário da Fazenda, né, que é onde efetivamente está o dinheiro, né, secretário? Bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigada pelo convite, presidente. Saudações a todos os vereadores e aos nossos secretários e o público que aqui está. Eu trago, então, em poucas palavras, o que eu não sabia exatamente qual era o convite para mim, né? Até porque a nossa fase entra depois, mas por tudo que escutei aqui, eu gostaria de conclamar a todos que aqui estão para que pensemos de uma forma única em relação a este projeto. Temos que pensar, sobretudo, em Santana do Livramento e o que este projeto poderá agregar, principalmente para esta classe que hoje está alijada do processo, que são os catadores. Eu vejo isto como uma grande agregação de valores para a nossa comunidade. Nós somos um município que, nesse momento, está sendo privilegiado com este processo. O que não aconteceu, ou o que aconteceu até agora, podemos, então, unir forças a partir deste momento. Se, porventura, alguma situação aqui não foi bem conduzida, nós podemos, a partir de agora, conduzi-la bem. Se assim entendemos que este projeto realmente será bom para a cidade. Eu estou vendo que todos aqui entendem que será bom. Então, penso que temos que nos unir, já que este projeto é importante. Eu reputo ele como de absoluta importância. Vejo, então, e trago para vocês esta mensagem. A Secretaria da Fazenda, eu agora não sou mais auditora, né? Sou secretária da Fazenda de Santana, reúno, sim, alguns conhecimentos do passado. Digo para vocês que o tribunal também, hoje, se lá estivesse, estudaria isto junto com vocês, tá? Até porque o projeto é pioneiro. Então,
trago esta fala dizendo que a nossa Secretaria da Fazenda está à disposição. Oportunamente, teremos sim que conversar com vocês para possíveis contratações, porque hoje o município não reúne os técnicos para dar seguimento na área financeira. Nós temos hoje a nossa contadora geral, que está prestes a ter um bebê, nós estamos só com 2 contadores lá, que permanecem, então, assim, realmente necessitaremos de mais gente. Então, já trago para vocês esta fala, que ela é a fala fazendária na sequência, tá? Mas, sobretudo, quero trazer, sim, esta mensagem de que todos nos unamos. Se alguém errou ou se alguém acertou, ótimo, vamos reunir todas essas experiências, essas falas ou essas falhas e vamos, a partir de agora, nos dialogarmos todos. Esta é a minha fala. Quero agradecer o convite, presidente, e dizer que a nossa secretaria está aberta. Obrigado, muito obrigada. Secretária. Obrigado, secretária. A senhora colabora muito, até porque, no passado bem recente, a senhora esteve do outro lado. E a senhora sabe que o que é importante para a cidade tem que vir acompanhado do mínimo de legalidade. É isso que nós estamos procurando aqui. Sem dúvida alguma. A senhora sabe como é que funciona. Sem dúvida alguma. Nós somos fiscalizados, Sim. então, claro que nós queremos recursos, não tenha dúvida disso. Nós queremos e muito esse recurso e vamos ser parceiro até o fim para buscar o recurso. Mas dentro do mínimo de transparência, de legalidade, sim, que é o que o tribunal nos exige. Exatamente. O tribunal certamente vai, sim, trabalhar nesse recurso, né? Até porque, à luz da contabilidade pública, nós não nos afastaremos, ele participará do orçamento e o tribunal, sem dúvida, vai atuar, né? E vai atuar diligentemente em cima desse recurso, e não o faria diferente. Então, claro que temos que nos adaptar, mas penso que temos, sim, todos que estudar, viu? Dado o pioneirismo que é este recurso, que ele está chegando pela primeira vez aqui, em que pese, né, Sandra, já ter havido outros, e até com os erros do passado nós podemos aprender, né? Se porventura houve aí algumas falhas, a gente podemos nos aprimorar a partir disso. Então, certamente, sim, seremos fiscalizados. Não somente pelo eixo, não somente por Brasília, mas aqui no nosso foro estadual, né, que temos este órgão, que vai acompanhar par e passo, certamente, com o nosso controle interno também, né, que é o representante da fiscalização. Devemos sempre, sim, demandar tudo via controle interno e via procuradoria. Talvez tenha ocorrido, e aqui quero trazer para vocês, e não estou defendendo de forma alguma, só estou trazendo fatos. Nós temos 6 meses de vida, né? Quase 7 agora, nessa gestão. Todas as pessoas, praticamente todas, são oriundas de outras áreas, não somente da administração pública. Então, possivelmente, deva ter ocorrido, sim, alguns erros de ritos que não foram bem cumpridos ou bem levados. Então, eu penso que, sim, temos que nos unir. Aqui está errado, ou aqui está certo, vamos por aqui. Tá? Já que a cidade, né, e os seus projetos estão acima de quaisquer outros interesses. Tá bem? Obrigada também, obrigada pelo convite. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente reunião e agradecemos a todos a presença.